Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio e TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais, a mais uma edição do programa Megafone, que hoje tem a presença e a honra de ter como participante o vereador Gustavo Peta, ele que é advogado e jornalista, tem 40 anos, está no seu terceiro mandato como vereador. Ele também foi deputado federal e estadual e presidente da União Nacional dos Estudantes. No programa de hoje nós falaremos sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores e também sobre outras questões muito importantes, não somente para Campinas, como também para o nosso país. Então, desde já, vereador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone e desejar umas boas-vindas. Oi, Marcos, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer bastante o convite, te cumprimentar pelo trabalho, pelo programa Megafone, por todas as iniciativas que vocês têm tomado em relação à comunicação, cumprimentar todos os ouvintes, da Rádio Ouro Verde, da TV Fé, e estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre os nossos trabalhos na Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado pela oportunidade e fico aqui à disposição. Vereador, para começarmos, eu gostaria de saber do senhor, já que nós estamos num momento de retomada das atividades econômicas e sociais aqui na nossa cidade, para você, qual deveria ser a prioridade nesse momento, tanto da Câmara quanto do Executivo? Qual deve ser o foco nessa retomada a partir desse segundo semestre de uma vacinação tão avançada como está sendo registrada aqui em Campinas? Marcos, eu penso da seguinte forma, eu acho que a cidade de Campinas, assim como o país, mas vamos falar aqui de Campinas, deveriam ter dois grandes focos. Evidente que há muitas coisas a serem pensadas nessa retomada, mas se a gente for falar em foco, a gente tem que ter o foco na retomada econômica e na saúde pública. Na saúde pública, por quê? Por motivos evidentes. Nós temos ainda uma situação de pandemia, o sistema de saúde precisa continuar preparado para atender novos casos de Covid, novas contaminações, pessoas que precisam recorrer ao sistema, aos hospitais, aos leitos de UTI, e também a toda a demanda reprimida que existe hoje no SUS por conta da pandemia. São milhares de cirurgias eletivas, são pessoas que tiveram tratamento reprimido ou retardado por conta da pandemia e o foco na pandemia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que um foco da cidade, do país, tem que ser o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a contratação, inclusive, se necessária, de forma emergencial, para suportar essa demanda que já sempre foi muito forte e que está ainda mais forte por conta das demandas que foram reprimidas ao longo desse momento da pandemia. E o segundo grande foco é o foco na economia, na retomada da atividade econômica. Nós estamos vivendo uma crise social profunda, uma crise econômica, milhares de pais, mães de famílias, de jovens estão desempregados, muita gente perdeu renda, muita gente perdeu capacidade, inclusive, de poder ter condições mínimas, de viver dignamente. Então, é preciso ter um olhar para a retomada da economia. A atual prefeitura tem tomado algumas medidas, mas, na minha visão, elas são ainda insuficientes. É evidente que o principal responsável pela retomada econômica é o governo federal, que é quem gera a economia do país. E, na minha visão, o governo federal tem tropeçado, tem gerado instabilidade e não tem permitido a retomada econômica que a gente precisaria ter no Brasil. Mas Campinas pode fazer a sua parte. O prefeito anunciou um pacote que tem algumas medidas boas, mas, na minha visão, insuficientes. Vou te dar um exemplo só. O governo municipal anunciou um plano de financiamento para microempreendedores.
Veja, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro e de Niterói. O Rio de Janeiro e Niterói, levando em conta que muitos microempreendedores já estão endividados com outros tipos de financiamento, eles fizeram ali um auxílio emergencial para os pequenos comerciantes. Um auxílio que deu em torno aí de R$5.000, algo assim, durante 2 meses, 3 meses, com a contrapartida de que não haveria demissão. Alguém pode dizer, pô, mas R$5.000 é pouco. É pouco, mas para quem está numa situação limite, isso muitas vezes é o fôlego que a pessoa precisa ter para poder colocar alguma coisa em ordem ou pagar alguma dívida e poder olhar para frente, né? Então, Marcos, eu acho dessa forma, eu acho que os 2 focos do município precisam ser retomada da atividade econômica e fortalecimento do Sistema Único de Saúde diante da pandemia que nós ainda vivemos. Vereador, você não acha que deveríamos trabalhar, por exemplo, na Câmara com algum tipo de projeto que pudesse facilitar esses dados que você trouxe? Por exemplo, eu sei que a Câmara já aprovou o Refis, por exemplo. A Prefeitura abriu hoje, nesse dia que nós estamos gravando, o agendamento para as empresas refinanciarem as suas dívidas. Você não acha que poderíamos avançar um pouco mais nessa questão e, por exemplo, discutir um auxílio emergencial ou algum outro tipo de auxílio para as pessoas carentes aqui na nossa cidade? Eu não tenho dúvida nenhuma, Marcos. Eu acho assim, eu acho que são 2 medidas. Seria o auxílio emergencial municipal, como eu já até dei o exemplo, né? Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo, fizeram, né? Niterói é uma cidade menor que Campinas, que arrecada menos que Campinas. E também tem graves problemas sociais. Então, eu acho que teria que ter um auxílio emergencial, principalmente para o microempreendedor que está endividado já, que já teve que ir atrás de financiamento, e que está tendo que pagar o financiamento, muitas vezes não está conseguindo. Então, já possui uma dificuldade para ter um outro financiamento, por mais que o financiamento que a Prefeitura tenha aprovado tenha uma garantia que dá condições de juros mais baixos, ele, de qualquer forma, é um outro financiamento. Então, é algo que ainda vai... O auxílio emergencial é dinheiro na veia, né? É um recurso que socorre, vamos dizer assim, uma situação muito grave que esses empreendedores estão vivendo, que é muita gente que gera emprego. E, além disso, Marcos, o que acontece? Nós mantivemos, na prática, os nossos programas sociais. Nós temos o cartão Nutrir hoje na cidade, que auxilia as famílias mais vulneráveis. Mas o momento, a gravidade que nós estamos vivendo do ponto de vista social, exige mais investimento por parte do município, né? E eu acho assim, quando nós vivemos uma crise, todo mundo perde, né? Vamos dizer assim, na pirâmide social. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que quem está vivendo a crise mesmo e sentindo na pele a crise são os mais vulneráveis. É a base da pirâmide. Porque o setor médio, ele está vivendo a crise. Mas muitas vezes ele abre mão de um determinado gasto mensal, ou ele não está conseguindo mais poupar, ou ele tinha uma poupança que está cobrindo os gastos nesse momento. Então, ele vai dando um jeito, né? Agora, o setor mais vulnerável, que já vivia no limite, é que está sofrendo muito. Então, o foco da administração precisam ser essas pessoas. E eu tenho um olhar crítico sobre a administração municipal. Eu acho que foram feitas algumas medidas, né? Eu não comparo o governo Dário ao presidente da República, que levou o país a essa situação gravíssima que a gente está vivendo. Mas, mesmo assim, na minha visão, as medidas são tímidas e poderiam ser melhores para o enfrentamento da crise que nós temos. Você acha que, na sua visão, vereador, você acha que Campinas foi eficaz no combate ao coronavírus aqui na cidade? Você acha que a administração anterior e esta tomaram as medidas corretas para evitar que chegasse um número tão expressivo de mortes, comparados com o número de munícipes aqui da cidade? Na sua visão, tanto o Dário quanto o Jonas, eles foram realmente precisos nas suas atitudes? Olha, eu acho assim, Marcos, eu acho assim, primeiro a gente tem que dar nome aos bois, né? O principal responsável por essa situação que nós estamos vivendo
no Brasil é o presidente da República e o governo federal. Eles foram negligentes na compra de vacinas, eles boicotaram todas as medidas preventivas, né, medidas importantes como isolamento social, como o uso de máscara, né. É só ver a vergonha que nós estamos passando no mundo agora, com o único presidente da República que se nega a tomar, inclusive, a sua própria vacina, e acha bonito propagar isso, divulgar isso no mundo inteiro, né? Então, ele é o principal responsável. Se nós tivéssemos um governo minimamente comprometido com o combate à pandemia, nós teríamos vivido a tragédia não da mesma forma. Nós teríamos tido, evidentemente, milhares de mortes, mas nós não teríamos chegado a essa situação. Muitas mortes eram evitáveis se a gente tivesse tido um governo federal comprometido e responsável. Então, primeiro, essa observação, para a gente localizar quem é, na minha visão, o principal responsável por essa situação, também em Campinas, como no Brasil todo, né? Em relação a Campinas, o que eu acho? Se a gente compara ao Bolsonaro, a gente até fala assim, pô, Dário, Jonas foram prefeitos equilibrados, prefeitos que estimularam a vacinação, que adotaram algumas medidas preventivas, né, de fechamento, inclusive quando era necessário, de abertura. Então, a gente pode até ter essa conclusão. Mas a minha visão é um pouco mais crítica. Eu acho que o governo poderia ter agido com um pouco mais de firmeza em alguns momentos. E teve muita pressão econômica, e o governo acabou cedendo em alguns momentos essa pressão econômica e adotou medidas de abertura antes do momento adequado. As próprias autoridades sanitárias disseram isso, né? Então, eu acho que há aí, sim, algumas contradições, alguns problemas que precisam ser apontados, sempre levando em conta que, não tenho dúvida nenhuma, que nesse tema, o grande responsável pela situação que nós vivemos é o governo federal. Interessante esse seu posicionamento, né, vereador? Você sempre busca levar ao governo federal, e os números mostram isso, que Jair Bolsonaro não foi o presidente que merecíamos durante a pandemia, né? E tanto que hoje, no dia que nós estamos gravando, ele passou uma vergonha mundial com o seu discurso. Mas o que esperar, né, a partir desse segundo semestre? Na primeira pergunta eu fiz uma questão a respeito da retomada do cenário municipal. Mas a sua visão, o que podemos esperar a partir do segundo semestre para o futuro, para os próximos meses? Você acha que o Brasil conseguirá se recuperar desta mácula aberta por Jair Bolsonaro, ou teremos um 2022 com muito mais dificuldade, uma vez que será ano eleitoral? Olha, Marcos, assim, a gente sempre tenta buscar ser otimista, né? Hoje mesmo eu postei algo sobre, até tentando citar o Salmo 126, né? Que resumidamente fala ali que depois da tempestade sempre vem a bonança, né? E eu realmente acho que em algum momento o Brasil vai voltar a viver dias melhores, né? Nós estamos vivendo realmente uma tempestade difícil, em que a gente precisa atravessar isso, né? Lutando primeiro pela vida, né? Depois, evidentemente, por dignidade, por respeito, por condições mínimas, né? Para viver, para conseguir se desenvolver pessoalmente, coletivamente. Mas realmente é um momento muito difícil da história do nosso país. Eu acho que em alguns anos a gente vai lembrar esse período como um período assim trágico, né? Um período de tragédia nacional, né? Um período em que a gente perdeu muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas conhecidas, né? Para a Covid, para essa situação toda. Um período em que muita gente está vivendo muito problema e dificuldade social e econômica, né? Muitas vezes voltando, né, a viver uma situação de miséria, de pobreza. Então, é um momento muito difícil mesmo, a gente não pode mascarar. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê que a instabilidade ainda vai ser uma marca do próximo período, né? A gente não tem como dizer assim, pô,
a gente vai melhorar. Eu acho que até é possível ir dando alguns sinais de melhora do ponto de vista da economia. É possível. O problema é que a instabilidade política é tamanha e ela é gerada a todo momento pelo próprio presidente da República. Geralmente, né, o que a gente observa assim, na política, Marcos? Quem está no poder quer estabilidade. E muitas vezes a oposição, se ela é irresponsável, ela fica gerando instabilidade, porque ela quer tomar o poder, vamos dizer assim. O que a gente está vivendo no Brasil é uma coisa meio louca, porque, assim, o governo gera instabilidade a todo momento. O presidente da República fica procurando instabilidade, fica procurando confusão, fica procurando conflito a todo momento. E isso inviabiliza a retomada econômica, porque os investidores, as pessoas que ficam inseguras em fazer qualquer movimento diante da situação que a gente está vivendo. Então, eu ainda acho que nós vamos viver aí alguns meses mais difíceis. Eu acho que a gente só vai voltar a ter uma tranquilidade maior a partir do momento em que a sociedade brasileira conseguir, ou através de um impeachment, ou através das próprias eleições do ano que vem, devolver ao país uma estabilidade capaz de voltar a crescer, gerar emprego, etc. Então, eu acho que a gente vai viver ainda um ano de muita dificuldade, infelizmente. Vereador, pesquisando a respeito do seu trabalho, eu vi que o senhor fez uma proposição na Câmara a respeito da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho um projeto muito interessante, uma vez que nós estamos vivendo um período de conservadorismo aqui no nosso país. Eu gostaria que você pudesse explicar o que levou o vereador a fazer essa proposição, uma vez que o próprio STF já garante esse direito aos casais do mesmo sexo. Eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores qual foi a motivação para propor um projeto como esse. Na verdade, Marcos, é o seguinte, realmente o STF já tomou a decisão e permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo, os cartórios estão todos aí disponíveis para isso, a pessoa pode ir e fazer o registro da sua união civil. Ponto. O que nós temos no projeto são dois pontos que complementam, vamos dizer assim, essa decisão do STF. Uma é o seguinte, as uniões antes da união civil, era possível fazer união estável. Então, haviam pessoas que já tinham vida união estável, mesmo antes da permissão da união civil, do registro em cartório, já eram reconhecidos como união estável, porque viviam juntos, tudo. Muitas dessas pessoas não foram fazer o registro enquanto união civil. Então, esse projeto, na verdade, ele reconhece no âmbito do município a união estável também, dá todos os direitos à união estável, como da união civil. Em que sentido? Para eu explicar, por exemplo, tem projetos habitacionais. Você me ouve, Marcos? Alô? Alô, Marcos? De qualquer forma, acho que eu vou continuar aqui, que eu perdi um pouco a conexão com o Marcos, mas eu estou percebendo que a gente continua aqui gravando, né? Então, como eu dizia, a união estável passa a ter os mesmos direitos da união civil, que eram relacionamentos anteriores à permissão da união civil pelo STF. E, além disso, o projeto também garante o nome social ser inscrito no âmbito da prefeitura, ser respeitado no âmbito da prefeitura, o que é algo muito importante. Então, mas essa questão é a seguinte, esse projeto de lei, ele tem objetivos, tá? Você falou muito bem sobre a questão da união civil, já no STF, pessoas do mesmo sexo, todas as pessoas podem procurar os cartórios, fazer o registro, como um direito super legítimo, que a gente deve respeitar e garantir. O nosso projeto ele tem um outro objetivo. Antes decidida pela justiça brasileira, muitas pessoas já tinham união estável. As
pessoas já conviviam como casais, tinham um registro em cartório, como hoje é permitido, né? O registro do casamento, da união civil. Mas muitos desses casais, por algum motivo, não foram registros, mas possuem união estável. Então, o projeto ele só garante, só fica muito claro para a administração pública que todos os direitos de quem possui união estável são os mesmos daqueles que possuem já união civil e registro em cartório. Isso do ponto de vista da administração municipal. Um exemplo, por exemplo, tem programas habitacionais em que a habitação popular é colocada no nome das duas pessoas. Então, a união estável também garante essa possibilidade. E, além disso, o projeto garante a união estável essa possibilidade. E, além disso, a questão do nome social, que isso é uma coisa muito importante, hoje é garantido na administração pública via decreto municipal, mas o decreto, do ponto de vista legislativo, é muito mais frágil, porque se troca uma administração, o prefeito pode, numa canetada, acabar com esse direito, e a gente quer, então, transformar em lei, né, para que as pessoas tenham o direito de serem reconhecidas, de serem identificadas com o seu nome social, e não como um nome oficial que elas possuem, como já acontece em boa parte das instâncias públicas, como no próprio Poder Judiciário. Então, é um projeto que visa assim, garantir mais respeito, mais igualdade e diminuir, né, o preconceito e a discriminação, que são marcas ainda da sociedade que nós vivemos. E quando esse tipo de projeto surgiu de uma ideia própria sua ou teve participação social nessa propositura, vereador? Teve algum grupo que participou, alguma ONG, ou foi uma ideia que você teve a partir desse relato que você fez, já de um projeto que foi aprovado pelo STF? De que forma foi construído esse benefício à população LGBT? Olha, foi, na verdade, Marcos, através dos movimentos, né? Evidente que nós temos as nossas posições, a gente fica muito atento também com o que é aprovado em outras cidades do país. Então, algumas cidades que já avançaram nessa legislação, mas não tenha dúvida que o projeto é fruto e resultado dos movimentos que atuam na área, né? Então, por exemplo, existe um movimento nacional que está se articulando em Campinas, que é a UNA LGBT, que é uma organização que atua em torno dos direitos da população LGBT. Então, eles também endossaram o projeto, solicitaram a apresentação do projeto, e então não tenha dúvida que o projeto é resultado também dessa mobilização, dessa reivindicação legítima de movimentos que atuam e que possuem, vamos dizer assim, legitimidade para falar em nome do movimento. Marcos, acho que está sem som. Está me escutando, vereador? Tá. Acompanhando suas redes sociais, eu pude perceber que o senhor participou de um protesto em relação ao encerramento de aulas noturnas em algumas escolas aqui da cidade. Né, uma ideia que partiu, né, pelo que deu para compreender ali, do governo estadual. Gostaria que você falasse dessa situação, né? Isso acaba prejudicando a muitas famílias, o encerramento das aulas noturnas, acaba prejudicando a jovens que ingressaram no mercado de trabalho e só teriam horário noturno para estudarem. Quais medidas você e outros vereadores aqui da cidade estão tomando para que essa ideia não se concretize aqui na cidade? Olha, Marcos, veja, né, o governo do estado usa que, se você for ver ele de modo isolado, ele até é correto, mas ele desassociado da realidade vira um problema, vira um ataque ao direito à educação, porque o governo fala assim, a gente quer priorizar que as crianças, os adolescentes estudem no período matutino ou vespertino.
ou até em educação integral. Então, nós estamos batalhando para diminuir os alunos, os adolescentes do período noturno. Por quê? Porque o ideal é que essas crianças, os adolescentes, possam, nesse período da sua vida, só estudar e não precisar trabalhar. Tudo bem, concordo. Isso é o ideal. Eu gostaria, e eu luto e sonho para que todas as crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, né, porque o trabalho infantil não é permitido no país, mas os adolescentes pudessem só estudar, né, e não precisar do trabalho. O problema é que isso é dissociado da realidade do Brasil, ainda mais nesses tempos de crise econômica que nós vivemos. Então, boa parte da juventude brasileira precisa trabalhar enquanto estuda, né? E é assim que ela consegue, inclusive, buscar seus projetos, inclusive uma maior formação. Então, o projeto é um absurdo. Então, nós fizemos um protesto lá na escola do Boa Vista, porque há um apontamento assim, e agora é o seguinte, para dizer que existe demanda no noturno, os jovens têm que apresentar olerite, ou então uma declaração que estão trabalhando. O problema é que, primeiro, que boa parte trabalha na informalidade, infelizmente. E o segundo é que tem uma parte que não está trabalhando, mas que quando vai para o ensino médio, os pais, a família já apontam para a necessidade de trabalhar. Então, o projeto realmente é muito ruim, a gente está brigando para que não haja esses fechamentos. Então, por exemplo, no caso aí do Via Norte, se fechar a escola lá do Via Norte, do Boa Vista, esses jovens vão ter que estudar no centro da cidade, porque a escola do Jardim Olina, no período noturno, já está fechada. Então, é um convite a parar de estudar, né? A realidade é difícil, já precisa trabalhar, já sofre diversas dificuldades. Aí você ainda vai ter que gastar em todo um período com transporte precário para poder ir para o centro, estudar e voltar. É um convite à evasão escolar, né? Então, a gente está brigando bastante para que isso não ocorra. Uma das alternativas, caso o governo não recue, é, inclusive, a judicialização, o Ministério Público, para que a gente tome medidas para impedir que isso ocorra. É uma situação complicada, né, vereador? Vocês tendo que atuar desta forma para evitar um processo que vem do governo estadual, né? Sendo que não há necessidade disso, é um direito constitucional, que a educação é uma garantia para todos. Já falando em educação, o senhor foi presidente da UNE, nós temos um ministro da educação muito ruim, que é o Milton Ribeiro. Recentemente ele trouxe uma fala que desprestigia os professores, dizendo que tem muitos professores no Brasil e isso é um gasto. Na sua visão, vereador, como é que você enxerga a educação no nosso país? Existe algum alento para o futuro, a partir do momento que nós temos um ministro da educação que pensa desta forma, que deveríamos diminuir o número de professores e com isso diminuir os gastos? Dá para se ter alguma esperança na área educacional aqui no Brasil? Olha, Marcos, você falou bem, né? Você vê uma declaração dessa do ministro, né? Deveria ser a pessoa no governo mais preocupada, né, em valorizar os professores e ampliar o número de professores. Outro dia ele falou também que a universidade não tinha que ser para todos. Essa coisa de universidade para todos é uma grande besteira, né? Que a universidade tem que ser para poucos mesmo, né? Então, é uma visão realmente muito elitista, né? É uma visão da educação como instrumento de ampliação da desigualdade, de ampliação do fosso social, de exclusão, de garantia de direitos para poucos. E é tudo que a gente luta contra. A gente vê na educação um instrumento de combate à desigualdade, um instrumento de geração de oportunidade, né? Um instrumento de emancipação, né? De combate à opressão. A educação tem que ser isso, né? Ela é muitas vezes o grande instrumento para que uma pessoa que tenha nascido em situação de maior dificuldade social
etc., possa sonhar com uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, para todos que estão no seu entorno, né? Então, você vê, nós estamos comemorando o centenário, né, do Paulo Freire, que é um dos educadores mais importantes da história do mundo, né? Introduziu um projeto de alfabetização que mudou, né, a realidade da educação no nosso país, e ao mesmo tempo a gente vê um ministério tão desassociado, né, dessa perspectiva. Então, como eu falei, Marcos, eu penso da seguinte forma, olha, a perspectiva há, mas só com a superação desse governo, né? Com esse governo, nós ficaremos lutando só para resistir. Então, por exemplo, nós tivemos alguns avanços nesse último período, né? O Enem, o ProUni, os institutos federais, as cotas nas universidades, tudo isso está ameaçado. A briga hoje é para manter isso. E isso é uma tristeza, porque a gente deveria estar brigando para avançar, né? Porque há muita coisa ainda a ser feita, né? O país ainda não tem um projeto educacional consistente, né? Deu alguns passos no último período, mas ainda muito tímidos. Mas a gente fica brigando para segurar o que a gente tem. Infelizmente, essa é a situação que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista federal. Isso impacta, evidentemente, também, porque boa parte da nossa realidade advém disso. Agora, tem um fato só positivo no meio dessa confusão toda. É que, por conta da mobilização do movimento educacional, foi aprovada uma lei de Fundeb, um novo Fundeb, que deverá aumentar os recursos na educação básica nos próximos anos. O presidente da República até tentou barrar a aprovação disso, mas não conseguiu no Congresso. Então, isso pode dar uma perspectiva de melhorar a situação da educação nos próximos 10 anos. Se os governadores, os prefeitos usarem bem essa possibilidade, a gente pode ter uma melhoria no próximo período. Vereador, analisando o trabalho da Câmara na cidade, a oposição ela é formada por 6 nomes, né? Tem você pelo PCdoB, tem a Mariana Conte, Paulo Búfalo pelo PSOL e os 3 vereadores do PT, o Cecílio, a Guida e a Paola. Como é que funciona esse trabalho de oposição que vocês realizam ao Executivo? Né? Vocês sendo esse grupo de vereadores de oposição, tendo que trabalhar com aqueles vereadores independentes do centro e também tendo uma base governista. Como é que funciona esse diálogo na Câmara para que se tenha ali algumas proposituras que beneficiem socialmente a população e não apenas aos interesses do Executivo? Marcos, Roberto, esse é o grande desafio, né? Nós temos atuado, assim, por mais que haja dificuldades, a gente tem atuado de maneira bem coesa e a partir da articulação com movimentos, a gente tem conseguido algumas vitórias, resistir a algumas propostas muito ruins, né? Mesmo na última legislatura, que a gente tinha, inclusive, uma quantidade um pouco menor de vereadores de oposição mais à esquerda, nós tínhamos, na verdade, ali só 4 vereadores. A gente, numa articulação com os movimentos sociais, por exemplo, a gente conseguiu barrar projetos como Escola Sem Partido, o início da militarização das escolas municipais de Campinas, né? Nós conseguimos, nessa articulação com movimentos, né? Eu acho que essa vai ser a tônica do próximo período também. A gente tem que atuar de forma coesa, articulado com os movimentos sociais, movimentos políticos que representam a sociedade, para conseguir resistir a algumas propostas ruins, retrocessos, e avançar em outros temas, né? Com diálogo e também com muita combatividade, né? Não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que persistir, perseverar, né? Ali na base de sustentação do governo, há vereadores de todos os tipos, né? Desde vereadores bolsonaristas, ferrenhos, né? Que representam o que há de pior na política brasileira e campineira,
e nós temos também vereadores que há alguma capacidade de diálogo, de percepção sobre a importância da luta por direitos. Então, a gente tem que ir tentando, vamos dizer assim, explorar essas contradições para poder avançar nas lutas. Mas eu acho que o mais importante é se apoiar na força do movimento organizado e nessa articulação, porque ela é capaz de construir uma pressão capaz de trazer vitórias. Vereador, ano que vem é ano eleitoral, é uma eleição muito importante e se discute muito essa união das esquerdas. Pegando esse exemplo da Câmara Municipal, onde vocês trabalham em conjunto, cada um, claro, apresentando as suas ideias, mas sempre buscando uma unicidade para formar esse bloco. Você que já foi deputado estadual e deputado federal, você acredita que ano que vem poderemos ter uma união do campo progressista, das esquerdas, ou o que se desenha é uma fragmentação, cada um apresentando a sua candidatura, não mantendo diálogo entre si? Qual que é a sua expectativa para essa eleição tão importante que irá ocorrer em 2022? Olha, Marcos, eu aposto nisso, sabe? Você pode depois até acompanhar um pouco das minhas redes. Eu fiz recentemente até lives, né, com o professor e ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad, com o Guilherme Boulos, né, inclusive também com o Márcio França, tudo no sentido de entender que a gente precisaria de uma aliança de esquerda, ou até um pouco mais ampliado, de centro-esquerda, para poder fazer frente a esse projeto tucano, né, que governa o estado de São Paulo há décadas, né? Na verdade, nós teremos uma candidatura desse projeto tucano, nós teremos uma dissidência, provavelmente, dos tucanos, que será a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, e nós teremos também a candidatura de alguém vinculado ao bolsonarismo, né? Especula-se muito a possibilidade do ministro Tarcísio, ou então de outro ministro. Será que caiu, Marcos? Oi, Marcos. Estou te ouvindo, vereador. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá bom. Estou te ouvindo. Pode Não, continuar. aqui parou um pouco, eu fiquei na dúvida. Mas Pode continuar. Perfeito. Deve ter uma candidatura, então, do campo bolsonarista. Provavelmente o ministro Tarcísio, ou ex-ministro Abraham, esqueci o nome dele lá, que foi da educação. E se a esquerda estiver junto, a gente, com certeza, eles vão estar divididos, né? Então, se a esquerda conseguir se unir, tem muita condição de projetar um nome para o segundo turno. E aí disputar para valer o governo de São Paulo. Isso eu falo do ponto de vista do governo estadual. Do ponto de vista federal, o que eu penso, evidentemente, que com a volta dos direitos políticos do ex-presidente Lula, ele se torna o principal nome, né, a principal articulação do campo da esquerda. Então, eu acho que tem que se construir uma unidade em torno desse projeto, e que depois dialogue com outros projetos no segundo turno, com um grande objetivo de derrotar o bolsonarismo, né, e de virar essa página obscura da história do nosso país. Então, eu aposto muito nisso. Nós precisamos ter uma frente progressista para enfrentar as eleições do ano que vem. Só a esquerda, ainda mais ela dividida, não será capaz de derrotar esse projeto que está em curso no país e também em São Paulo. Mas você acha que é necessário dialogar com o centro? Há essa discussão, né? Existe aí, as pesquisas mostram que 40% de eleitores que pertencem a esse centro, não necessariamente partidarizado, mas que ainda discute a uma opção partidária. É necessário dialogar com esse público. Você acha que a esquerda tem esse capital para cooptar esses votos que ficam ali orbitando a região central? Olha, Marcos, eu acho que tem que ter essa capacidade. O que eu não concordo no campo da esquerda é, muitas vezes, uma ideia um pouco sectária,
de não dialogar com lideranças que acabam penetrando mais, vamos dizer assim, esse campo centrista do ponto de vista do eleitorado, porque não adianta, né? Você não consegue governar sozinho, né? Eu acho que o principal, vamos dizer, símbolo disso é o próprio ex-presidente Lula. Ele sempre teve, ele soube disso, né? Ele só chegou à presidência por conta dessa percepção e ele só conseguiu governar por conta dessa percepção. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ter um projeto progressista, mas com capacidade de dialogar com outros setores democráticos, principalmente no segundo turno. O primeiro turno pode até ser um momento de firmar mais as posições, os projetos, mas o segundo turno é o momento de aliança, de unidade com outros setores para buscar as vitórias eleitorais que são tão necessárias para as mudanças que nós precisamos no nosso país. O senhor pretende se candidatar no que vem a algum cargo eletivo, vereador? Você que já foi deputado federal, deputado estadual, você pretende se lançar pelo PCdoB? Seu partido discute essa possibilidade ou você se manterá como vereador? Olha, Marcos, o meu objetivo hoje é manter a vereadora até o fim, sabe? Eu já disputei, como você disse, né, algumas disputas para deputado, até assumi os mandatos, né? Mas eu tenho um pouco essa percepção de que eu deveria me concentrar mais na atividade parlamentar do município e ajudar nessas discussões mais majoritárias, né? Nessas articulações mais majoritárias. Mas a gente ainda está em discussão, ainda está muito cedo, né, para esse debate. Então, provavelmente ele deve se dar mais no final do ano agora, após as discussões, inclusive no Congresso Nacional, sobre algumas mudanças que estão em curso, possibilidade de federação partidária, algumas mudanças nas regras eleitorais também, que estão em debate até o final desse mês. Vereador, o nome mais provável para a vitória, né, as pesquisas mostram isso, que é o do ex-presidente Lula, né, as pesquisas mostram que ele tem uma ampla vantagem de votos para vencer o seu adversário, que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Na sua visão, você acha que o Lula ele fará um governo muito mais voltado ao diálogo, às questões de abertura aos outros campos políticos, ou ele vai dialogar muito mais com o campo da esquerda? Qual que é a sua visão a respeito desta figura que é o Lula, uma vez que ele já foi presidente da República e já teve um governo mais amplo? Você acha que ele seguirá nesse mesmo caminho da amplitude, ou desta vez ele vai querer dialogar muito mais com a esquerda do que com esse fisiologismo que tanto é demonizado no país? Olha, Marcos, eu acho o seguinte, o Lula continua a mesma em que sentido? No sentido de ele é um negociador, ele é uma pessoa que dialoga, né, com representantes de interesses distintos, ele sabe das necessidades de construir, né, maiorias para poder governar, mas eu penso que a experiência que ele teve, inclusive a perseguição política que ele sofreu, levando inclusive a uma prisão política, né, na minha visão, devem ter alterado um pouco a visão dele sobre o que acontece no país, né? Devem ter, inclusive, tirado um pouco algumas ilusões que ele pode ter construído ao longo da sua trajetória em relação a alguns setores, né, que foram, inclusive, bem impiedosos com ele no momento em que ele foi atacado, né? Então, eu acho que haverá mudança, sim. Eu acho que o novo presidente Lula, se ele for assim eleito, será alguém mais convicto de mudanças profundas que precisam acontecer na sociedade brasileira. Sem perder essa característica, não vejo ele como alguém que vai fazer assim, rompimentos muito fortes e contundentes. Acho que ele terá um governo
uma característica de mais convicta. De algumas brigas ele vai comprar com mais força, né? Mas não acredito também numa ruptura fortíssima com o sistema que está aí. Acho que vai ser alguém que vai dar um passo mais à frente, sem fazer rompimentos que poderiam estar projetados por conta de tudo que ele passou também. Mas isso é uma análise, viu, Marcos, muito pessoal, né? Muito de perceber. Né? Evidente que não estou aqui cravando nenhuma ideia, né? Mas uma percepção, uma ideia que pelo que eu vejo, assim, pelo que eu observo dos seus discursos e tudo mais. Isso, cada um de nós temos uma visão a respeito daquilo que pode ocorrer, né? Até porque é uma figura emblemática e nós estamos vendo aí que as pesquisas mostram e que a população guarda uma boa memória do que foi o seu governo, não necessariamente trazendo as expectativas a que pode ocorrer futuramente, até porque o Brasil de 2022 será muito diferente daquilo que ele encontrou em 2002, até pelo seu antecessor ser Jair Bolsonaro, né? Figura tão desprestigiada e que, no dia que nós estamos gravando, fez um discurso na ONU afirmando o seu negacionismo. Foi o maior problema nesses últimos 2 anos, esse negacionismo do presidente. Uma última questão, vereador, antes de partirmos aqui para o final do programa, como é que você enxerga o Brasil posteriormente à eleição do ano que vem? É uma discussão que com certeza ocorrerá. Quais heranças Bolsonaro vai deixar para o nosso país? Não somente no aspecto governamental, mas também socialmente. Uma vez que existe uma base radicalizada, pessoas fanatizadas pelo seu discurso, você acredita de que a nossa nação será capaz de novamente harmonizar a sociedade posteriormente às eleições de 2022? Olha, Marcos, eu acho que vai ser um passo muito importante. Mas é aquilo, o Bolsonaro poderá sair derrotado, e deverá sair derrotado, se as regras não forem alteradas, o Bolsonaro será derrotado no ano que vem. Não tem nenhuma condição de recuperar as condições eleitorais que ele já teve, né, por tudo que ele representa. Agora, o Bolsonaro será derrotado e poderá vir até ser condenado, preso, se a justiça for feita, né, pelos inúmeros crimes que ele já cometeu. Mas isso não quer dizer, acho que você estava já refletindo bem, que o chamado bolsonarismo se encerrará a partir dessa derrota. Isso é algo que é mais profundo na sociedade brasileira. Outro dia eu estava vendo até um pouco sobre isso em relação, por exemplo, ao Trump nos Estados Unidos. Né? O Trump foi derrotado, mas as ideias reacionárias não acabaram. Né? Então, quando você vê o número de pessoas que não tomaram vacina nos Estados Unidos, você vê como aquilo impregnou, né, em parte da sociedade americana, o negacionismo, esse radicalismo de ultradireita. Então, eu penso que a gente vai atravessar um período ainda difícil de enfrentamento a essas ideias. Mas é evidente que eles, deslocados do poder central, a nossa tarefa se tornará muito mais possível, né? Com um presidente da República democrático, popular, que possa fazer um projeto de retomada, né, do crescimento do país, de geração de empregos, de oportunidades, de inclusão. Então, a gente pode ir ganhando novamente, se não a sociedade toda, mas boa parte da sociedade, com um projeto de país diferente desse que está sendo construído hoje, né, que é um projeto de desconstrução, de destruição das políticas públicas, dos nossos direitos. Então, Marcos, eu sou daqueles assim, por mais que a gente esteja vivendo uma fase difícil, eu tenho lá o meu grau de otimismo de achar que nós estamos chegando próximo do fim não do fim, mas nós já podemos entrar no ano que vem numa transição para uma fase melhor para o nosso país em geral. Vereador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone de hoje. Foi muito gratificante escutá-lo, fazer toda essa reflexão a respeito de Campinas, do Brasil, falar a respeito dos projetos que você propõe na Câmara, que eu acho muito importantes. Eu quero desejar sucesso aí na sua caminhada, que você continue sendo esse vereador
atuante, ativo, participante, e que a população possa, né, acompanhar o seu trabalho e verificar os frutos dessa combatividade na Câmara aqui de Campinas. Marcos, eu que agradeço bastante, viu? A oportunidade da gente conversar. Seguimos lá na Câmara à disposição. Em algum momento, vamos ver também se a gente conversa presencialmente, né? Para poder trocar mais ideias aqui sobre a nossa cidade, sobre o país. Foi bem gratificante esse papo que nós tivemos aqui sobre Campinas, sobre o Brasil, e a gente segue aí à disposição, tá bom? Forte abraço aí para você e para todos aí. Você, meu caro ouvinte, espectador, se você quiser continuar acompanhando o trabalho do vereador, você pode acessar suas redes sociais, ele tem uma página no Facebook, também no Instagram. É só digitar por Gustavo Peta, você vai encontrar as suas páginas oficiais e acompanhar todo esse trabalho, toda a divulgação daquilo que ele faz na Câmara. Eu acho muito importante você, que é um munícipe aqui da cidade, acompanhar o trabalho dos vereadores e fiscalizar, que eu acho que é uma atitude também importantíssima, aquilo que eles fazem, até porque são projetos que beneficiam a todos nós como campineiros. E assim vamos colocando um ponto final no megafone de hoje. Eu agradeço pela sua audiência, pela sua paciência conosco. Você viu que hoje nós tivemos aí um ambiente diferenciado, né? Nós tivemos não nos nossos estúdios, nem no estúdio caseiro, mas sim no local mais amplo. Eu agradeço a você pela participação. O Megafone é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição do material de Letícia Sazelotto e a direção geral do Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá. Tchau!